Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de muitas pessoas. E talvez ninguém perceba isso olhando para você. Porque por fora existe rotina. Existe trabalho. Existe aparência de normalidade. Mas por dentro existe cansaço. Existe irritação. Existe angústia. Existe uma alma tentando sobreviver em meio ao próprio conflito. O mais assustador é que muita gente passa a vida esperando que a paz venha de fora. Esperando que as pessoas mudem. Que o mundo melhore. Que os problemas desapareçam. Mas a verdadeira paz nunca começou do lado de fora. Ela sempre começou dentro da consciência. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas continuam sofrendo mesmo quando aparentemente têm tudo. Porque a ausência de guerra não significa a presença de paz. Você pode estar cercado de conforto e ainda viver um caos interior impossível de explicar. E existe algo que quase ninguém percebe. Toda vez que você alimenta mágoa, orgulho, irritação ou indiferença, uma pequena guerra começa dentro da alma. Hoje você vai entender por que a paz do mundo depende primeiro da paz que existe dentro de você. Pois é. Então, diante dessa alegria, quero começar cumprimentando a Luziane, figura queridíssima entre nós também. Muito boa noite, Lu. Boa noite, Rubatino. Boa noite, Maíse. Boa noite, Moninho. Boa noite, Paulo, que está aí com a gente nos bastidores. A todos vocês, uma linda noite. É uma alegria estarmos aqui juntos, mais uma vez, para refletirmos em torno da mensagem de Jesus. Gratidão por essa oportunidade e que essa noite seja muito proveitosa para todos nós. Então, nós temos realmente a satisfação, Capete, de hoje receber a Maíse, né? Maíse, seja muito bem-vinda. Muito boa noite para você, querida. Boa noite, meu amigo. Eu que agradeço pela honra do convite que me foi feito de estar com vocês. E com todos os amigos. Maravilha. Campete, você também é queridíssimo aqui nesse lugar, né? O meu amigo Rubatino, eu queria começar cumprimentando você, viu? Que é um amigo e irmão querido, que ficou jovem há mais tempo agora por esses dias, merecedor dos nossos cumprimentos, da nossa alegria de coração por podermos trilhar esta jornada, meu amigo, em parceria contigo. Eu sou muito grato, muito agradecido, muita afinidade entre nós e sigamos aí no trabalho do bem. Parabéns, viu, pelo seu aniversário. Estar aqui com a Maninha Lu é sempre uma satisfação, essa alma afim, né, que a gente se gosta tanto, se ama tanto, né? E a gente tem essa afinidade no trabalho que é uma bênção, né? E aqui a honra de ter a minha querida amiga, irmã, Maíse Braga, com quem a gente tem aprendido tanto ao longo do tempo. Eu digo assim, a Maíse tem uma capacidade que a gente vai aprendendo a ter, sabe? Você faz a pergunta, ela dá a resposta em cima do laço, em cima do tempo, é uma coisa assim impressionante. Já participamos de vários programas, né? E com essa amiga e irmã nos ensinando sempre, uma honra também, e a satisfação de estar com todos vocês que estão nos acompanhando pela internet, né? E pelos diversos canais, e que vão assistir também o programa gravado. Muito bem, muito obrigado, viu? Pois é, meus amigos queridos, então esse nosso sinal está sendo repetido em 10 pontos diferentes do território nacional e uma retransmissão na Europa, em Portugal. Então estamos pelos céus do Brasil, né? Que maravilha. Então, meus amigos, estávamos ainda há pouco, né, fazendo uma reflexão sobre essa temática maravilhosa da noite de hoje. E dentre os temas selecionados, a gente pegou um texto do livro Caminhos de Volta, lá no capítulo Diante da Paz, interessantíssimo, que ele diz assim: nunca é demais afirmar que a paz começa em nós e por nós. E aí, amigos queridos aqui da Roda de Conversas, isso me fez lembrar da senhora, minha mãe, que dizia: quando um não quer, dois não brigam, né? Então eu queria começar mexendo com o Campete. Olha, eu quero dizer que aqui eu vou ficar mais caladinho, porque eu vou aprender com essas meninas lindas, né? E é a oportunidade, viu, Rubatino, querido, realmente da paz, um convite a esse exercício, né, da pacificação, que é realmente um convite, convocação que o Evangelho nos faz o tempo todo.
Então, a paz começa dentro de nós porque nós temos toda a potencialidade para sermos aqueles agentes da paz, aonde formos, onde estivermos. É claro que a gente precisa fazer um esforço, porque quando alguém pisa no nosso calo, né, no calcanhar de Aquiles, para a gente acha que a paz fica um pouco ao largo, né? A gente vai dar uma reagida ali de uma forma não muito espirítica, digamos assim, mas é um exercício que a gente precisa fazer na relação cotidiana, na relação com todos, né, com quem a gente convive, para o aprendizado. A paz é fundamental. E, de fato, ela nasce dentro de nós, ela não está fora. Às vezes o mundo pode, inclusive, estar em conflito, em guerra, e nós estarmos em paz. E, às vezes, o ambiente ao nosso redor está em paz e nós estamos em guerra, em conflito íntimo. Então, é uma grande oportunidade, o Cristo nos disse, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E a expressão aqui que a gente vê nesta obra linda, Caminhos de Volta, que a gente leu lá na nossa adolescência, mas você também deve ter lido ali por essa altura, né? É tão gostoso a gente vê na psicografia de Chico Xavier, a paz realmente começa, né, em nós e por nós. Porque nós somos agentes da paz, nós somos instrumentos da paz. Isso é muito importante a gente reconhecer, porque às vezes num ambiente um pouco difícil, estava pensando nisso outro dia, qual é o papel que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, na casa espírita, no meio que a gente tem as relações sociais, o que a gente pode fazer para gerar um ambiente de equilíbrio, de harmonia e de paz? Nós podemos, porque somos agentes dessa paz, está em nossas mãos. Vai ser fácil? Não. Mas o resultado é maravilhoso, porque a gente vai se sentir bem com aquela alegria íntima de que o nosso dever a gente está cumprindo. Que maravilha. Então, Luziane, como é que chega a seu coração essa frase do Emmanuel, né, dizendo que a paz está em nós, né? Nós somos a fonte geradora dela. Isso mesmo, meu amigo, porque para que a sociedade seja formada, ela é formada por indivíduos. Tudo que o indivíduo vive no seu mundo íntimo tem um reflexo social. Às vezes a gente fala muito de violência, fala muito do quanto a sociedade está carecente de cuidados, de respeito. E estes são atos de violência que residem no mundo íntimo. Olhar para dentro é o nosso desafio. Cada vez mais é um convite que deve ser reiterado para nós, porque o olhar para fora é o que é o mais fácil, é o que está externo, é o que tem a capacidade de ser julgado, de ser criticado, de ser compreendido, entendido com mais facilidade, porque os elementos são mais exteriores. Mas a grande busca, o grande desafio é olhar para dentro e identificar o que é que está sendo refletido no mundo e que parte de mim. Qual a minha contribuição? Qual o meu coeficiente de violência, de irritabilidade? E olhando de forma diferente, qual é o meu coeficiente de harmonia e de paz? Quando a gente fala que a paz começa em nós, é uma similitude com a saúde, tem uma correspondência com a saúde. Paz e saúde estão embrincadas. Para que eu tenha saúde, eu também preciso ter paz. E para que eu tenha paz, eu também preciso ter saúde. Saúde no pensamento, saúde nos atos, saúde de uma forma integral. Então, essa paz é o cultivo de uma harmonia, de um equilíbrio, de uma estabilização. Não é uma plena calmaria, uma plena, é como se fosse a ausência de realização de coisas. Não. Às vezes a gente está na turbulência dos acontecimentos, mas a paz existe porque existe o cumprimento das tarefas e das obrigações. Existe o desempenho daquilo que nos cabe como responsabilidade. Então, esse é um desafio nosso, de construir essa paz interior, esse ambiente seguro para onde nós conseguimos retornar, voltar e ali buscarmos forças para vivenciarmos os embates da vida. Porque esses interchoques que vamos vivenciando, eles têm muito desses nossos conflitos, que precisam ser atendidos, cuidados, que precisam ser carinhosamente observados, escutados, para que consigamos aplicar para nós mesmos essa paz que precisa ser construída e que é esse desafio constante e diário.
Então, que interessante, né? Pois é, Maíse. Então, a paz começa em nós e por nós, não é? Olha, meu amigo, eu fico tão feliz, porque cada vez que participo de um encontro assim, percebo o privilégio que eu tenho de estar com pessoas muito mais evoluídas do que eu. Isso é inegável, inegável. Porque tem dentro de mim uma coisa ainda que quer brigar, que quer justiça, que quer disciplina, que quer responsabilidade, sabe? Que quer pegar a pessoa que não toma atitude nenhuma e sacudir, né? Você pode muito mais, você pode fazer muito mais da sua vida. Tem gente que está esperando assim chegar no mundo espiritual e ser recebido muito bem. Como? Se esse estágio na Terra, nós vamos ter que explicar. Pode durar 100 anos, mas olha, sabe o que foi? Eu fui lá e fiz. Mas se nós não fazemos, não sei vocês, porque vocês já são todos anjinhos, mas tem uma coisa dentro de mim que vai subindo, entendeu? E graças a Deus, porque senão eu acho que eu não teria feito o caminho que fiz na doutrina. Eu sempre fui aquela chata, aquela indignada. Nas reuniões da Comunhão Espírita, quando eu fazia parte da diretoria, do conselho, todo mundo falando maravilhas. Ai, porque a comunhão é maravilhosa. Ai, porque dá tudo tão certo. Eu ficava sempre por último. E o seu Mário, nosso presidente, dizia, vamos deixar a Maíse por último, porque ela sempre tem uma coisa ruim para contar. Mas não era coisa ruim, não. É que o público, depois da palestra, vinha falar comigo, contar das coisas que não eram maravilhosas e que aconteciam dentro da casa espírita. Então, sabe, quando você percebe que nós podemos mais, podemos agir muito mais, e assim nós vamos nos transformando. Vocês são todos anjos. Eu estive com o Raul Teixeira no Maranhão, meu Deus, aquele homem é um fofo absoluto. A honra de estar ali do lado dele, dividindo palestra, eu falei, gente, isso não existe. E ele, com aquela luta da saúde dele, e eu sem coragem de falar do meu diabetes, porque o que é o meu diabetes perto da superação de Raul Teixeira? Mas não adianta, dá aquele troço que vai subindo, entendeu? E eu encho, eu sempre faço isso quando eu encontro, eu encho o paletó dele de bis, aquele chocolatinho. E eu digo sempre, Raul, para o momento difícil. E ele antes ficava assim tímido, agora ele já diz, põe mais. Por quê? Porque as pessoas acham, juro por Deus, que o terceiro milênio já está aí. Não, mas o terceiro milênio já começou. Não, olha, outro dia eu tive uma discussão com uma das minhas melhores amigas. Ela dizendo, Maíse, você não percebe? Eu falei, não, eu não percebo, não. Porque começa em nós. Começa com a nossa transformação real, com o nosso compromisso real. Olha, se cada um de nós que usa a palavra, num dia difícil, adiasse uma palestra, nós estamos perdidos. Porque nós estamos na Terra e a Terra está vivendo momentos decisivos. E nós, claro, temos a ver com isso, porque senão nós não estávamos aqui, encarnados. O próprio Chico dizia, nós somos a mesma humanidade que tornou o mundo assim. Por isso estamos de volta. É duro admitir isso, sabe? Mas é verdade. Ainda é a nossa omissão, a nossa indiferença. Tá bom para mim? Para que eu vou ajudar fulano? Tá legal para mim? Por que eu vou me meter onde eu não sou chamado? Mas nós somos chamados. Somos chamados não é só por exemplo, não. É chegar para o outro e dizer, meu amigo, posso te dar uma palavra? Você tem 2 minutos para me ouvir? E pode ter certeza, a pessoa pode sair contrariada da conversa, mas ela vai pensar. E pensar é tudo que nós podemos ajudar o outro a fazer. Sentir já é por conta dele, mas pensar é por nossa conta também. O que adianta ter sido mudo em outra encarnação, se nessa vida, e pode ter certeza que aqui todo mundo foi, que é para aprender o valor da palavra bem colocada. Ninguém vem de maluco para um orador espírita, não.
assim, de uma ponta para outra, de uma encarnação para outra. Você passa por um processo de aprendizado. Se não fosse para aprender, nós não teríamos voltado ao corpo. Eu percebo a angústia das almas desencarnadas que querem voltar. Eu digo que a única inveja que realmente existe hoje é dos irmãos sofredores desencarnados, nos vendo no corpo e sem fazer tudo que nós podemos no corpo. Então, nós temos que avaliar sempre a nossa vida. Olha, Humberto de Campos, através do Chico, há tantos anos atrás, quando uma mocidade espírita foi lá e um rapaz perguntou, Humberto de Campos estava ao lado do Chico, o que fazer para saber se estamos no caminho certo? Humberto de Campos não teve dúvida. O que eu fiz hoje, que um amigo de Jesus teria feito. E o que eu fiz hoje, que um amigo de Jesus jamais faria. Se respondermos essas duas questões toda noite, nós saberemos o caminho. Não adianta amanhecer e dizer, Senhor, me aponte caminhos. Quando os caminhos aparecem, não. Nós não queremos caminhar por eles. Porque é o caminho do sacrifício, é o caminho de ninguém te perguntar como você está, porque você está ótima, ou ótimo, né? Porque é isso que a gente passa, é isso que a gente tem que passar. Não só a paz, mas o entusiasmo, a não desistência, sabe? Porque no dia que for para ficar, a gente para. A gente para, não é mesmo? Essa coisa de, no último dia de vida, ela ainda fez palestra. Né? Os espíritos, de vez em quando, brigam comigo, que eu tenho tanta responsabilidade e dívida, que se eu morrer à tarde, ainda dá para fazer uma palestra de manhã. Mas, juro a vocês, não é a minha intenção. Sabe? Então, eu acho, sim, que temos que falar da paz, que viver em paz, para passar aos outros a ideia real do que é ter paz. É lutar. Lutar para que a nossa vida e a vida do outro, não importa o que aconteça, seja melhor. Ô, Maísa, então, eu queria brincar contigo e perguntar, porque eu sempre ouço, né, as suas falas e sempre você conta uns casos assim, muito interessantes, né? Eu pergunto que você teria um caso, assim, uma breve história do Chico Xavier como mensageiro da paz? Mas, claro, montes. Então elege uma aí. Mas tem uma rápida que eu gosto muito. Tinha um mendigo chamado Jorge, e ele tinha uma ferida enorme aqui, que pegava toda a bochecha dele. Todo sábado, o Jorge de manhã estava lá, antes do Chico partir para a caravana, né, da Vila do Pássaro Preto, levando mantimento, essa coisa toda, lá vinha o Jorge. Tascava um beijo no Chico. E, claro, ficava um filete de sangue do Jorge na bochecha do Chico. Milhares de lenços apareciam. Todos dos espíritas. Todos. Porque os espíritas ficavam incomodadíssimos. Como que o Chico abraçava o Jorge, deixava o Jorge beijar ele. Um dia o Jorge morreu. Desencarnou. Aí, claro, os espíritas chegaram lá, ficaram sabendo que o Jorge tinha morrido. Alguém menos discreto disse, Chico, nós nunca falamos com você, mas graças a Deus ele não está mais aqui, né, Chico? Porque aquele beijo que ele te dava, deixando o seu rosto sujo do sangue dele, aquilo acabava com a gente. Os espíritas. E aí o Chico, com aquele olhar sonhador, disse, vocês não têm ideia de quem era o Jorge. Silêncio. E o que eu amo no Chico, entre tantas coisas, é que ele morreu sem dizer quem era o Jorge. Mas essa foi a vingança de luz do Chico. Não contar para ninguém quem era o Jorge. Até hoje, as pessoas em Uberaba ficam loucas. Quem terá sido o Jorge? Como é que eu não aceitei o beijo daquele homem?
Então, nos cabe essa reflexão. Nós somos os próprios caridosos, desde que não chegue perto. Sabe? Nós temos que admitir, gente, que nós somos assim. Eu digo nós como seres humanos, porque a doutrina está acima de tudo. A doutrina é o baluarte da nossa existência. Mas, até hoje, o tormento é não saber quem era o Jorge. Eu já pensei em tanta gente que podia ser o Jorge, mas tenho certeza que nenhuma das minhas possibilidades é real. E nós vamos morrer sem saber quem era o Jorge. Que coisa, hein? Recebi aquele beijo todo sábado. O Jorge não era pouca coisa, não. Né? Pois é, que bacana, hein? Então, Geraldo, você também que é uma pessoa, né, que fez uma imersão, né, dentro da doutrina espírita, né, tem um conhecimento imenso sobre livros e textos. Você se lembra algum caso que você pudesse nos contar sobre alguém que mostrou-se um agente da paz? Sim, posso trazer um caso bem próximo de mim, do meu papaizinho querido, que viveu entre nós até os 88 anos. E eu me lembro uma vez que ele chegou e me disse que um jovem, ele morava em Campos Belos, numa cidade do estado de Goiás para Tocantins, né, Maísa? E ele disse que o jovem não gostou de alguma coisa que ele falou, ele deu um bofetão. Papai já era uma pessoa idosa, já tinha mais dos seus, né, ali 70 anos. E quando ele me falou isso assim, eu fiquei azul de vermelho de raiva, aquela raiva italiana assim, que se eu pegasse esse jovem eu ia dar um abraço nele de leão, né, assim. E aí eu perguntei, mas papai, o que o senhor fez, né? O rapaz deu um bofetão no senhor e o que o senhor fez? Ele falou, meu filho, eu ofereci a outra face. O rapaz caiu em prantos, se tocou tão profundamente, começou a chorar, pediu perdão. Então, ser agente da paz é não ser aquele que estimula, que compartilha, que veicula a guerra, o ódio, o desamor. E o amor, ele supera tudo. O bem sempre vence. E por isso que a mensagem do Cristo está toda revestida dessa expressividade linda do amar a Deus sobre todas as coisas e do amar ao próximo como a si mesmo. Papaizinho, um grande exemplo para mim, viu? Querido Rubatino, querida Maíse, maninha linda. E eu fico emocionado porque isso de fato aconteceu, porque ele trouxe, contou, e ele não quis aparecer. Mas o exemplo certamente me marcou para sempre. Que interessante, muito interessante. Duas narrativas interessantíssimas. Oi, Lu, então, você está lembrando de alguma coisa, alguma pessoa, algum fato, Lu, que de repente se conecta com essa temática, né? Tem um projeto lindo aqui de Salvador, de um jovem que hoje está com 97 anos, mas que iniciou esse projeto aos 70 anos. Ele começou o movimento Você e a Paz. E ele começou nas escolas, porque ele entendia que as escolas seriam celeiros de multiplicação dessa mensagem, se ele conversasse com a criança, com o jovem, mas com a família, onde a educação seria a grande motivadora para que a transformação pudesse acontecer. Então, o nosso tio Divaldo, com 70 anos, há 27 anos, ele imaginava que ele não tinha feito nada pela paz do mundo. Eu fico pensando assim, né? Alguém que criou a Mansão do Caminho, que é pai adotivo de 668 crianças, e ele imaginava que não tinha feito nada pela paz. Mas é essa instigação que a Maíse trouxe aí para a gente, essa inquietude que a gente deve ter para que não permita que o marasmo nos domine e a gente imagine que os acontecimentos que se multiplicam dentro de uma naturalidade, isso significa paz, não é? Então, ele, inquieto, começa a trazer aqui nas escolas de Salvador, e ele foi a escolas assim, de bairros muito difíceis,
e ele chegava para falar da paz, às vezes estava um maior burburinho e ninguém queria escutar, ninguém sabia quem era. Ninguém entendia por que ele estava fazendo essa proposta. E das escolas, ele foi passando para as praças, e aí das praças ele foi nas cidades, nos estados, agora já tem o movimento Você é a Paz no Mundo, levando uma mensagem de agente multiplicador da paz, de que a paz começa em nós, mas que nós temos uma responsabilidade nas situações mais singelas às mais complexas, e que a gente perceba o quanto é da nossa responsabilidade o cultivo dessa pacificação. Então, ele leva como um movimento não religioso, é algo que ele, principalmente aqui nos bairros mesmo, bairros violentos, bairros de muita carência, ele esteve presente falando, e muitas vezes nós estávamos, né, na maioria das vezes nós estávamos nessas palestras, às vezes as pessoas, agentes da violência ali estavam escutando ele. Pessoas conhecidas, inclusive, de movimentos criminosos até, aqui na nossa cidade, no estado, estavam presentes escutando ele. E ele falando com toda a coragem, com toda a altivez, que a gente deve ter um movimento pela não violência, né, trazendo Gandhi, trazendo Luther King, trazendo esses grandes nomes de mulheres e homens que cultivaram e transformaram-se em pacificadores, né, como ele diz, fazedores de paz. Então, acho que quando você me pede um exemplo, Rubattino, eu lembro dele, porque ele iniciou um projeto aos 70 anos. Quantas vezes a gente pensa, já cheguei aos 70 anos, já fiz muita coisa, está tudo bem. E isso, ele carrega esse projeto há 27 anos, com o mesmo entusiasmo. Ele apresenta hoje algumas limitações, mas isso não impede dele continuar falando, mas principalmente vivendo a paz. Seu microfone. Exato. Então, é uma citação muito linda, essa se reportando à figura, né? Figura carismática, encantadora do Divaldo. Pois é. Então, a gente, antes de aprofundarmos na observação dos comentários de Emmanuel, né, da sabedoria manuelina, a gente vê, né, Campetti, agora começando contigo aí, que no seio das famílias, às vezes há muitos conflitos e não se consegue patrocinar a paz, embora ali fosse o celeiro natural dela, né? Como o Lúcio nos contou no livro Jesus no Lar, de que a paz do mundo nasceria das quatro paredes do lar. Muito provavelmente o mundo está tão conflitivo porque as nossas famílias assim estão, não é, Campetti? É verdade, Rubattino. A gente até costuma dizer, né, que uma sociedade feliz está exatamente na base de uma família feliz. Então, a sociedade constituída, que apregou a liberdade, os valores reais, né, dos direitos, dos cumprimentos dos deveres, das responsabilidades, da educação mais profunda do ser, está nessa base familiar. E a gente percebe hoje a família desestruturada. Hoje nós temos configurações familiares aí que deve chegar a umas 17, mais ou menos, classificações, não é, Maíse, né, a Maninha, que é da área jurista. Então a gente tem essa diversidade e precisamos entender o contexto do que estamos vivendo na atualidade. São desafios grandes, faz falta aquele momento em que a família se reunia, todos juntos, né? Isso é cada vez mais incomum, mais raro. E aqui uma homenagem também com saudades, né, do homem sorriso, do maior comunicador, né, da televisão de todos os tempos, que acabou, né, nos domingos levando a família a se reunir, mesmo ali no sofá, na sala, sentar e passar o domingo praticamente ali, de certa maneira, né, reunida em torno das programações, né? E a gente sente falta desses momentos de estar juntos, de poder conversar, de dialogar. Nós espiritistas temos a oportunidade do Evangelho no Lar, que é o momento de uma reunião semanal. Na época da pandemia virou diária, né? A gente faz o Evangelho aqui com a mamãezinha, é o Evangelho no Lar da Dona Maria todo dia. E é uma bênção, né?
a gente poder estar reunido e tudo conversando, até os 10, 15 primeiros momentos a gente faz aí com o público, né, pelo Instagram, e o pessoal gosta, participa, é tão bom, né, a gente se sente envolvido. E é importante estar dialogando, estar conversando, estar abrindo espaço, inclusive, para a manifestação dos filhos, dos netos, né? Eu já estou com um neto, viu, Maís? Tem um neto de 3 anos, né? Então, a gente poder conversar, dialogar, porque é tudo cada vez muito mais rápido, mais difícil. A Maninha Lu tem aí as filhinhas, né, e tudo, e a gente vê como a educação é um processo desafiador. Então, se a gente não tem um espaço no nosso lar, não é isso? Assim, para poder conversar, para poder se reunir, mesmo que não seja muito tempo, né? Não é o tempo cronológico, mas é o tempo kairos, né? Da qualidade, da presença, de dar um abraço, né? De ter aquela figura que dê a segurança, aquela figura que acolha. Isso faz toda a diferença. O mundo está atravessando essa tempestade conflituosa porque não há paz nos próprios lares. Então nós estamos vivendo esses momentos difíceis, de crises, que nós precisamos trabalhar nesse sentido para ver se a gente consegue melhorar isso, ter uma base, não perder a esperança, mas entender que alguma coisa a gente consegue fazer. Não dá para salvar a todos. Acho que a gente tem que buscar a nossa própria salvação no sentido, né, de um equilíbrio, de um estado, né, de bem-estar espiritual, inclusive, mas trabalhando junto daqueles que são os nossos entes queridos, são parentes, são familiares, são aqueles agregados. No exercício do cadinho purificador, como Emmanuel fala, a família, a gente vai construir essa paz. É um caminho difícil, é um caminho que exige, e cada vez menos a gente talvez esteja disposto e disponível, né? Disposto de ter a vontade e disponível porque não arruma tempo, e a gente vai perdendo as oportunidades, como a Maís colocou. Hoje nós vivemos uma sociedade que é constituída pelos reflexos de nós mesmos. Como a Maninha também colocou, tudo tem as suas consequências. Então nós pagamos um preço. Emmanuel coloca no livro Emmanuel, lá desde a década de 38, uma coisa maravilhosa, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, dizendo que o mundo que a gente está vivendo não é necessariamente a vontade de Deus manifesta, mas é a consequência das nossas irresponsabilidades, dos nossos atos equivocados, e a gente paga essa conta. Mas olha, para tudo a solução. Jesus continua no leme, a família continua sendo de fato, né, esse melhor laboratório que a gente tem. Por mais que queiram destituir e destruir a família, não se consegue, porque é nela que a gente encontra o maior amparo, acolhimento, é nela que a gente tem um apoio, porque a gente pode até sair da família e tudo, mas quando bate a necessidade, a gente vai encontrar no ente querido o apoio que a gente precisa. É por isso que a figura da mãe, Rubattino, né, Lu, Maís, queridas e queridos, é tão importante nesse contexto, porque é a principal veiculadora da paz e do amor entre todos nós aqui na vida terrena. Que interessante, né, Geraldo? Pois é. Maís, olha só, a Maria Solange aqui em 2133 coloca que se a pessoa não tem paz dentro da sua própria casa, no lar, que esperar dessa pessoa no ambiente fora dele? Quer dizer, como é que ele vai exportar para a sociedade algo melhor se ele está vivendo no seio de um conflito, né? E olha, educação continua sendo a palavra-chave. Hoje de manhã, eu precisei fazer o exame, tirei 8 tubos de sangue. Aí, o enfermeiro que veio me atender em casa vinha de Águas Claras e me contou que tinha atendido antes de mim uma menina de 7 anos. Pois ele foi recebido por essa menina, ela disse: meu pai e minha mãe já me explicaram que eu preciso muito fazer esse exame. Que se doer, vai doer só um instantinho. Imediatamente estendeu o bracinho para ele. Ele chegou aqui na minha casa encantado. Não só com a menina, mas com o pai e a mãe da menina. Que, dialogando com a menina, fazendo-a ver a necessidade daquele exame,
tornou-a uma menina feliz, fazendo um exame de sangue. Aí eu pensei comigo, meu Deus, coragem, Maísa, você tem que tirar 8 tubos, mas você tem que seguir o exemplo dessa menina de 7 anos. E fiquei firme. E ele devia estar iluminado, porque minhas veias são bailarinas, da primeira vez ele tirou os 8 tubos. Eu achei até que ele estava incorporado. Falei, gente, esse rapaz não está normal, né? Ou então foi merecimento mesmo meu. Mas veja que ele, que também tem filhos, comentou comigo, a senhora vê? Quando o pai e a mãe foram me agradecer, eu disse, não, eu que agradeço. Porque como pai e mãe, os senhores disseram a ela que ela precisa disso e que eu seria carinhoso, respeitoso para tirar o sangue dela. Gente, parece uma coisa tola, mas imagine como isso repercute na alma dessa criança. Esse cuidado, esse carinho desse pai e dessa mãe, ela vai reproduzir, com certeza. Olha, o número de meninos e meninas que estão tirando a própria vida no mundo inteiro, inclusive aqui em Brasília, e a sociedade ignora, ela prefere ignorar. Uma criança, eu digo criança, de 14, 13 anos, que foge da vida, tem alguma coisa erradíssima com a família dela, com a sociedade, mas não foi comigo, foi com fulano. Eu sou da época, eu sou tão antiga, eu sou da época que a família se reunia e ficava todo mundo fazendo bolinha do miolo de pão, enquanto a gente fazia bolinha de miolo de pão. A gente conversava sobre a vida, olhava no olho um do outro, sabe? Isso não existe mais. Eu já conversei com pais de meninos suicidas. Quando foi que como que o senhor fazia refeição com seu filho? Não fazia refeição nenhuma. Aí, quando acontece, a pessoa chega e diz, como que eu nunca percebi que meu filho estava vivendo esse drama? Porque não olhava no olho. E hoje tem médico a quem você paga consulta alta, que também não olha no seu olho. Uma amiga minha foi outro dia um especialista. R$ 1.200 a consulta. R$ 1.200. Ele, nos primeiros 20 minutos, não levantou o rosto para olhar para ela. Aquilo deu um incômodo tão grande nela, que ela disse a ele, o senhor reparou que eu uso óculos? Ele teve um choque. Porque ele não tinha nem olhado para ela, quanto mais visto que ela usava óculos. Sabe? É essa indiferença, é esse afastamento que é a razão de não haver paz. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas dormirem a noite inteira. Se você tem um mínimo de amor pelo seu próximo, você não dorme a noite inteira, não. Porque a guerra, o sofrimento, a maldade, as pessoas não falam de perdão, sabe? Perdão é uma coisa teórica, mas se nós perdoássemos, não viveríamos em conflito. Depois de uma guerra que matou 55 milhões de pessoas na Segunda Grande Guerra Mundial, como que nós não aprendemos e fizemos tudo errado novamente? Então, uma querida amiga que passou por um problema grave de saúde, felizmente já contornado, me disse outro dia, Maíse, não existe só uma terra, são várias terras. A terra dos criminosos, a terra dos que se omitem, a terra dos invigilantes, a terra dos que estão com muita luta tentando fazer o que é correto. E, meu Deus, há uma saúde em você fazer o que é correto. Mas nós queremos saúde na marra. Nós queremos viver 200 anos. Para quê? Se a gente não consegue psiquicamente, emocionalmente, lidar com o nosso dia a dia para transformá-lo. Então, enquanto nós não percebemos que viemos para nos transformar, tem uma frase de Emmanuel que eu adoro. Ele dizia, o único, ele não dizia o maior, o menor, dizia, o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem.
Quer lógica maior do que essa? E nós estamos fazendo outras coisas. Quando ele disse, o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. Porque arrependimento nós vamos ter vários. Mas o importante é saber quanto menos arrependimento, quando voltarmos à verdadeira vida, melhor. Sabe, eu fico imaginando os mentores que disseram, quando ninguém queria, deixa ela ir, deixa ela finalmente tomar jeito. Ainda não tomei jeito, não. Mas imagine você voltar, encarar o seu protetor espiritual, e ele naturalmente vai dizer, e aí, o que você me conta da Terra? Aí começam os nossos problemas. Aí vai ficar difícil. Ah, não, eu fui espírita. Ah, eu vivia em Brasília, como é o meu caso, o caso de Geraldo. Brasília, que Chico Xavier disse que era a terra dos grandes reencontros espirituais. Quando ele esteve conosco em 76, ele disse isso. E disse mais, que um dia, quando seres de outros planetas se reunirem com os dirigentes das nações da Terra, o encontro será em Brasília. Já imaginaram? Não vai ser nessa encarnação que eu vou ver isso, claro, mas já pensou os discos voadores chegarem e você poder dizer, ó, aqui tudo é firme, a gente deu conta de fazer a Terra avançar um pouquinho. Vai ser maravilhoso, gente. Estou doida para esse dia chegar. Mas, até lá, existe um adversário aqui dentro, Mas... um grande sabotador. Tomara que não seja aquele alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. Juro, Geraldo, tem dia que eu moro no 6º andar. Eu deixo as janelas escancaradas. E costumo dizer, na hora que aparecer uma mãozinha verde, eu já pego. Eu já pego, não vou nem perguntar para onde que está me levando. Porque tem dia que eu dou tudo para uma mãozinha verde vir buscar. Mas, como seria muito fácil, a gente fica aqui no difícil mesmo. É, realmente fantástico, né? A gente fica refletindo, né, sobre a maneira como vivemos, né, e a maneira adequada como poderíamos viver, né? Sermos mais felizes, por que não? E aproveitando para trazer um pouquinho do que estava sendo conversado aqui sobre família, e nessa fala aí dele também, porque ele fala muito do agora, do perdoar agora, de nós vivermos esse agora, e é muito interessante isso no olhar da família, da gente não deixar passar as rusgas, brigas, as adversidades, resolvermos as situações, evitarmos postergar tanto. Às vezes a gente vive de forma muito adequada para o mundo exterior, então, para o mundo fora nós somos as pessoas mais educadas, delicadas, atenciosas, mas para o mundo dentro de casa, às vezes aqueles que convivem conosco, eles têm as piores coisas nossas, e enquanto que não deveria ser assim, porque aqueles que estão conosco estão suportando no sentido de suporte, né? No sentido de apoio, de acolhimento. É quem está convivendo conosco e nos dando esse esteio e essa base familiar para que a gente consiga realizar tantas coisas que às vezes a gente realiza no mundo exterior e às vezes não bendiz aquele contexto interior. Então o Silvio trouxe aí muitas coisas que, ao meu ver, estão naquele trechinho da prece do Pai Nosso, né? Quando a gente fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando a gente pede o pão nosso, muitas das vezes a gente está nessas ideias, né, de pedir coisas materiais, de pedir situações que vão acumular, que vão responder a esse lado muito certinho ou muito perfeito de se viver. Enquanto que o pão nosso de cada dia é a luta diária, é aquilo que a gente vai vivenciar a cada dia, é o quinhão de cada dia. Então, às vezes, o quinhão é nutrir a paciência, aquele vai ser o pão daquele dia. Ai, meu Deus, me dai paciência, é isso mesmo. É o pão daquele dia para a gente vivenciar. Então, essas experiências que ele traz aí do perdoar, isso me chamou muita atenção, né? Quando ele falou, perdoa, por que não perdoar? Por que não seguir em frente? Por que não usar as coisas e deixar guardar, acumular e tudo mais? É muito desse aprendizado que a gente tem que ter, e a gente falou aqui de família, de aprendizado de convivência. Os 4 pilares da educação, dentre um deles é o aprender a conviver.
E eu acho que esse é o maior desafio nosso. Quando a gente aprender e trouxer para dentro do lar palavrinhas como respeito, renúncia, sacrifício, compreensão, a gente vai conseguir também exteriorizar isso, porque é dentro da família, que é o celeiro primacial, para nos educarmos para tudo mais. Então, seremos pessoas bem educadas, verdadeiramente, sinceramente, se tratarmos os nossos também de forma atenciosa, carinhosa e respeitosa, valorizando a existência de cada um deles e sendo cada um de nós gratos também, ao invés de fazermos aí o que o Silvio falou, né? A gente às vezes reclama demais, maldiz demais, enquanto que a gente deveria agradecer. Houve uma senhora de... Meu Deus, o nome da cidade. Agora vai me fugir. Estou péssima de memória. Mas ela foi procurar o Chico. Chico, todo o meu trabalho, só tenho 4 amigas que me ajudam. Chico, ninguém mais na cidade aparece para me ajudar. E o Chico virou para ela assim, o quê, Margarida? Lembrei o nome dela. O quê, Margarida? Jesus usou 12 para mudar o mundo. E você está querendo mais de 4? E ela, muito tranquila, voltou correndo para a cidade dela, continuou fazendo o trabalho, ela e as 4 amigas, e com um detalhe, quando ela morreu, a cidade inteira, Ipamirim, me lembrei a cidade inteira foi no enterro dela. Católico, espírita, ateu, porque o exemplo que ela deixou era esse, sabe? É o que uma figura pública como Silvio Santos deixa, sabe? Ele diz, não pense que as coisas são fáceis, as coisas parecem fáceis, mas não são. Então, são essas pessoas que vão embora, mas do lado de lá, logo, logo vão ser chamadas para continuar trabalhando. Felizes de nós, se também fizermos o mesmo, né? Eu queria metade do dinheiro dele, e eu já ia ficar pobre, porque eu ia sair distribuindo. Mas, tudo bem, já que não tem, o nosso esquema é outro, é a questão da espiritualidade. É a questão de dizer, meu Deus, o que eu tenho feito, já que eu digo para todo mundo que eu acredito. Acreditar é complicado, porque gera imensa responsabilidade. Então, quanto raciocínio, né? Interessante, que conduz a gente a profundas reflexões. Há um escrito nesse tema de hoje, né, dentro do livro Caminhos de Volta, onde está dito assim, onde estiveres, abençoa. Naquilo que penses, mentaliza o melhor. No que digas, harmoniza os outros, quanto possas. No que faças, constrói sempre para o bem geral. Que interessante, hein, Gabete? Muito interessante. É uma verdadeira excursão, olha aqui, de paz, não é? É outro livro. Chico Xavier, Mensagens e Poemas por Espírito Diverso, parceria da FEB com o Centro Espírita União, o CEL. Bonito, né? Está nesse rol aí também de livros sobre a paz. Rubatino, você me fez lembrar aquela frase que é atribuída a Mahatma Gandhi, né? Essa alma grande, não cristã, inclusive, mas que diz que se todos, né, os escritos do mundo se perdessem, se salvasse o sermão do monte ou da montanha, nada teria se perdido, né? Essa sabedoria. Ele que foi um agente da paz, né, da comunicação não violenta, ele que, né, tirou praticamente a Índia, né, daquele jugo, né, inglês sem levantar uma arma. Então é uma coisa muito bonita. Me lembrou uma frase que é atribuída a ele, Rubatino, queridas amigas, Maninha, Maíse, e vocês estão nos acompanhando, que diz assim, cuide bem dos pensamentos, porque eles vão se transformar nas suas palavras. Cuide bem de suas palavras, porque vão se transformar nos seus atos. Cuide bem dos seus atos, porque vão se transformar nos seus hábitos. Cuide bem dos hábitos, porque vão constituir os seus valores. E cuide bem dos valores, porque vão se transformar, vão constituir o seu destino. Então, realmente, essa frase que você leu do Caminhos de Volta é muito significativa, porque desde pensamento, sentimento, palavra, vibração, ação,
nós precisamos ser agentes da paz. E não é só, não é, aquele que prega a paz com palavras. A gente vai aprendendo com São Francisco de Assis, né, que diz, é isso, Maninha, que a gente devia pregar o Evangelho, se necessário, utilizar-se de palavras. Então, o testemunho é fundamental porque ele é transformador, ele é autêntico, não é? Ele é exatamente a coerência entre a teoria e a vivência. Então, isso é tocante, Rubatino, porque é essa excursão, é esse caminho ascensional, né, do nosso próprio progresso, da nossa evolução espiritual, que passa necessariamente por essa bem-aventurança que Jesus nos deixou no Sermão da Montanha, né? Começando o Sermão do Monte, registrado em Mateus 5, quando ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, que maior titularidade da filiação paternal e também de nós sermos herdeiros de uma terra renovada, regenerada, que é essa terra da promissão, que é a terra num futuro realmente, nós estamos caminhando para isso, mas precisamos merecer, precisamos ser mansos. Então, ser manso é isso, é cultivar pensamentos, sentimentos, é sentir, pensar, vibrar e viver a harmonia, a fraternidade, a solidariedade. E aqui a natureza dá exemplo constante para nós. A natureza ela é toda harmoniosa, mesmo no processo de destruição, ela está construindo, porque nada é exagerado, nada é fora da medida, tudo é proporcional ao que deva ser. Então, não há abuso, não há excesso. Só há excesso e abuso quando entra a inteligência humana, ainda querendo, não é, com o poder, com a prepotência, se desviar do caminho, querendo muito para si, não para o outro, quer dizer, não seguindo o que é o caminho normal, natural, divino, que é o da evolução. Então, essa mensagem de Caminhos de Volta nos traz exatamente uma verdadeira, digamos assim, um roteiro, uma excursão para a gente poder seguir para a nossa própria felicidade. Pois é. Então, Lu, olha só, certa feita nós estávamos realizando um congresso, se não me engano, foi o terceiro Congresso Espírita de Belo Horizonte. A gente fez isso durante 5 anos. Então, nós convidamos, tinha uma série de nomes exponenciais do Espiritismo presentes, reconhecidamente pessoas estudiosas e que tinham um jeito especial de se comunicar. E tinha dentre esses um senhor que não era tão conhecido assim, era o professor José Passini, lá de Juiz de Fora. E então ele começou a palestra dele dizendo o seguinte: na minha casa tem problemas. Então todo mundo ficou assim olhando um para o outro, né? Mas será possível, né? Se ele está falando aqui no congresso, não deve ter problema nenhum, né? Ele então explicou, né, e perguntou depois ao público se o público tinha problemas em casa também, né? Então eu pergunto ao pessoal que está em casa aí, né, na sua casa, na minha casa tem problemas, eu também afirmo isso. E você que está em casa nos ouvindo aí, como é que está a paz no seu ninho doméstico, né? Escreve para nós aí que a gente vai contar aqui para todo mundo. Mas, hein, Lu, então, no meu lar tem problemas. Faz sentido, Lu? Tem problemas é o caminho para a solução. São as oportunidades para a solução e para a libertação em relação a várias histórias entrelaçadas aí ao longo da questão espiritual. E isso me faz lembrar, o Maninho trouxe aí para a gente os bem-aventurados, os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. E essa questão de filhos de Deus, todos nós somos, né? Então, por que só os pacificadores vão ser chamados filhos de Deus? É porque para ter a filiação não é só aquele que se entende merecedor de uma herança, mas também aquele que faz digno do trabalho, do dever, do cumprimento da tarefa. Então, ser filho de Deus é ter direitos, mas principalmente cumprir os deveres. E quando a gente tem a estrutura familiar, o ninho, o ambiente doméstico, como você colocou,
é o nosso ambiente para o cumprimento dos nossos deveres, com responsabilidade. Atendermos e observarmos a todos que estão conosco da melhor forma. E o texto que você nos trouxe, Rubatino, fala de pensarmos bem, que tanto que o Maninho trouxe aí a frase do Gandhi, pensarmos bem, falarmos bem, e isso passa pelo cuidado de sermos assertivos nos diálogos, né? Às vezes, porque nós temos razão, a gente perde a razão porque a gente se utiliza de mecanismos que são indevidos para colocar aquilo que a gente tem razão. Então, às vezes, a gente fala mais alto, ou a gente usa palavras ofensivas, a gente usa violência quando vai expressar alguma coisa que a gente diz ter razão. E isso traz toda uma desavença, traz toda uma desestrutura e traz essa desarmonia para dentro dos ambientes da sociedade e também para dentro do lar. Então, esse convite de falarmos bem, de pensarmos bem, evitarmos a maledicência, evitarmos sermos negativos, evitarmos críticas, assim, diminuindo, né, e trazendo empeços para a convivência, identificar o que o outro gosta, o que o outro não gosta. Quando a gente tem criança em casa, respeitar as nossas crianças. A gente está num avanço de educação muito interessante, um cuidado avançado da educação muito interessante, que é da gente olhar as nossas crianças como indivíduos, como seres que necessitam da nossa ocupação, do nosso interesse. Não é mais como antigamente, que o que criança falava não tinha sentido. O que criança fala tem sentido, a gente tem de aprender com elas também. Aprender com a convivência, as nossas crianças, os nossos jovens. Então, com aqueles com quem nós convivemos, e sairmos de uma condição também que muitas vezes a gente traz para dentro do lar, que é aquela condição de verdugo e de vítima. Porque como a gente aprendeu que o lar é o encontro de espíritos e que a gente tem uma trajetória pregressa que fez com que a gente estivesse ali naquele lar, às vezes a gente se vitimiza também ou a gente se torna verdugo nesse contexto aí atual. Então, são esses olhares de cuidado que a gente precisa ter para que, como o doutor Passini falou, que a casa, a família tem problema, que esses problemas sejam as soluções. Porque, como diz Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, né, gente? O título não é Sexo e Vida, não, é Vida e Sexo, não é isso? É porque eu sempre troco o título. Mas nesse livro, Vida e Sexo, ele diz que a gente não encontra um companheiro, uma companheira, uma pessoa com a qual a gente está trilhando a jornada, sem que a gente tenha encontrado antes. E aquele estágio que a gente está ali encontrando aquela pessoa, às vezes a responsabilidade por aquele estágio, por aquela forma, foi nossa no passado. Então, a gente tem que ter essas atenções, esses cuidados, para que a gente tenha um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de compreensão, e principalmente uma escuta atenta, uma escuta ativa, porque escuta significa respeito. O outro está falando com a gente e eu estou prestando atenção no que o outro está me dizendo, para que eu possa ser um agente de paz dentro daquilo que ele me traz como demanda, daquilo que a pessoa que convive com a gente ali nos traz, seja a criança, seja o filho, seja quem quer que seja, que está na convivência familiar. A escuta, porque escutar é respeito, escutar é atenção, escutar é amor. Então, se a gente faz esses mecanismos, a gente vai tornando isso que o Dr. Passini falou que são problemas, e que a gente prefere chamar de desafios, são os nossos desafios. Eles correspondem a oportunidades de amadurecimento nosso, para que a gente se liberte daquilo que ainda está ali como espinho na carne, como dificuldade, e que a gente vai atravessando ao longo de tantos séculos, e a família é a oportunidade da nossa libertação. Bom, Aíse, olha só, Jacques Alencar, em 2209, escreveu assim, ele escreveu, deixa eu olhar aqui no outro script, que está mais claro aqui, a questão levantada, muito interessante. Diz assim: e o meu pedido todos os dias para Deus é paz no meu coração e no meu lar, vizinhos e toda a humanidade, para todos, muita paz. Interessante, né? Aquela vibração, né, Maíse, que você está projetando, né, aquele quadro, né? Se cada pessoa fizer uma vibração dessa todo dia, as coisas ficam muito mais tranquilas. Geraldo falava de Gandhi quando ele decidiu seguir o caminho da espiritualidade
chamou a esposa e disse que não seria mais o advogado com quem ela tinha se casado, que ele ia lavar todas as latrinas que ele encontrasse para aprender humildade. E ela, apaixonada por ele, disse: eu vou junto. E isso é extraordinário, porque quando a violência contra a mulher está em toda parte de forma absurda, e a mulher só quer dizer: não quero mais a vida que eu tenho, não quero mais você ao meu lado, você me maltrata na frente dos nossos filhos, você não me respeita mais. Encontramos a mulher de Gandhi acompanhando a vida inteira. Ao Disney, vamos falar de homem também, ao Disney, quando faliu a primeira vez, mandou escrever no vidro do seu escritório, e a porta está lá até hoje na Disney. Ele mandou escrever: aqui, seja o que for que aconteça, fazemos uma coisa, seguimos em frente. Porque a nossa vida pode não ser aquilo que nós pretendíamos, pode não ter a paz que nós desejamos, mas seguir em frente é de cada um. E ninguém pode nos tirar essa beleza de seguir em frente. Hoje eu estava lendo em Fonte Viva uma página maravilhosa em que Emmanuel lembra a figura do Cirineu. Gente, todos nós somos Cirineus. A gente estava fazendo outra coisa. Ali, meu Deus, esse livro é tudo. Era um livro de cabeceira de Chico. E Emmanuel lembra: o Cirineu vinha voltando do campo, do trabalho dele, não tinha nada a ver com aquilo, mas foi chamado a ajudar Jesus a pegar o madeiro. Meu Deus, esse homem podia dizer: estou cansado, nem sei quem é esse Jesus, mas ele pegou o madeiro. Então é o que eu digo: todos nós somos Cirineus. Nós estamos fazendo outra coisa. De repente, alguém disse: vem cá para transformar a sua vida e ajudar. Então, eu acho extraordinário que nós possamos pensar em paz vencendo nossas lutas interiores. Pensar em paz sabendo que nós somos o passado em forma de presente. Que ainda há verdadeiros vulcões internos. Ah, não. Na minha casa eu sou obedecido. Mas, gente, na casa da gente é que nós temos aqueles que nós vínhamos evitando há 800 anos. Ah, não, agora você vem como meu filho. Ah, agora você vem como meu pai, ou eu venho como seu filho. E aí há muita gente que no centro espírita, em toda parte, é de uma generosidade absoluta. Dentro de casa é detestado. E os filhos, com certeza, e netos devem se perguntar: que espírito é esse? Então, nós temos que saber que espíritas somos nós. Eu estava nos olhando aqui e pensando: Rubatino é um esperto, porque ele apresenta os temas. Geraldo, esse anjo, né? Só porque o pessoal está admitindo que eu vou viajar com ele para Jataí, já tem que tomar uns passos de desobsessão da inveja. E minha querida, eu não conheço Salvador, minha filha, mas meu cunhado uma vez foi a Salvador. Aí o garçom tinha esquecido de trazer a colherinha para misturar o açúcar na laranjada. E ele, com toda a educação, disse: meu amigo, está faltando a colherinha para misturar o açúcar na laranjada. E o garçom, como bom baiano: meu rei, pega o copo e faz assim. Gente, eu sou doida para conhecer Salvador por causa disso. Porque o baiano tem uma coisa que nós devemos imitar, que é a tranquilidade, que é o saber que o dia de amanhã vem perto. Como dizia Emmanuel, não adianta se escalfar, não adianta ter loucura, porque nós vamos chegar lá. Mas como cada um vai chegar, aí está a nossa diferença. Não é mesmo? Que bacana. Então, a paz é a solução, é o caminho, é a trilha escolhida, é o atalho que nos leva ao melhor. E por que, Lu, que nós ainda
fraquejamos diante do teste mais leve que se nos apresente? Ser mais íntimo do amor, mais íntimo da mensagem de Jesus. Fazermos isso no dia a dia, nas pequeninas coisas. Não ficarmos vislumbrados e encantados por grandes projetos que às vezes as nossas mãos não alcançam. Mas esse mundo íntimo que está tão pertinho da gente e que é o desafio nosso mesmo de olharmos com cuidado e atenção. Amarmos a nós mesmos, olhando para a gente com respeito às nossas limitações, tentando entender as nossas fragilidades, mas também conseguindo aplaudir as nossas pequeninas vitórias, porque elas são motivadoras de novas conquistas, de novas realizações. E nesse contexto que não é egóico, mas sim traz uma autovalorização, mas sem se envaidecer, sem trazer as marcas das condições mais, assim, que sejam menores, mas simplesmente o amor. Porque quando a gente começa a internalizar esse amor de forma verdadeira, a gente consegue espalhar. A gente não consegue doar nada daquilo que a gente não tenha, daquilo que a gente não treine, daquilo que a gente não se exercite. Nós não somos perfeitos, não somos aqueles dotados de todo o amor do mundo, mas já nos exercitamos nesse amor. Então, cultivar o amor é viver a paz. Ser instrumento da paz, e a oração fala de onde tiver ódio, que a gente leve o amor. A gente fala isso na oração. E às vezes ali a gente está diante do ódio, o que é que a gente faz? A gente sai correndo, a gente foge, ao invés da gente levar o amor, como a gente estava pedindo na oração. Então, todos esses joguinhos de palavras que estão aí, são as atitudes que vão vir ao nosso encontro como desafio, mas a atitude que a gente deve ter como exercício. Nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre a gente vai ser exitoso, mas o que é mais valioso é o esforço. É o esforço que faz forjar a personalidade, é o esforço que faz trazer o bem-estar, a paz de um dever cumprido, de uma responsabilidade realizada. É como se a gente tivesse de se perguntar assim, a cada tarefa realizada, quanto de amor eu coloquei ali? Eu fiz aquilo de forma mecânica, foi automático, eu já estou acostumado a fazer, já estou acostumado a fazer o bem, já estou acostumado a fazer a caridade. Quanto de amor eu coloquei? Qual foi o coeficiente? Quanto meu estava ali? O quanto eu estava ali entregue? Naquela atividade, naquele momento, eu estava inteiro, eu me dediquei por inteiro, o quanto de amor meu tem ali. Então, acho que à medida que a gente for mais sincero, mais verdadeiro, essa paz vai sendo real, porque ela vai nascendo efetivamente dentro de nós. Vencermos os nossos desafios e colocarmos sempre essa quantidade, essa dose específica, mas salutar do amor em tudo que a gente faz. Quando Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, certamente é uma paz que incomoda, porque tira da zona de conforto, porque a gente acha que paz é inatividade, né? Tá tudo muito sereno porque ninguém toma alguma iniciativa, ninguém tem o esforço de mudar uma situação, e muitas vezes estacionamos nos preconceitos, né, no status quo, em paradigmas que nos limitam a ações que poderiam ser inovadoras e transformadoras, notadamente num momento como esse que nós vivemos, que exigem testemunhos pessoais intransferíveis e inadiáveis. Então, a paz, né, como alguém colocou aí, dizendo, né, que não é o caminho da paz, a paz é o caminho, né? Como Gandhi afirmava, e realmente é esse caminho que a gente vai construindo, mas começando com a paz desde agora dentro de nós, dentro da nossa intimidade, apaziguando-nos as emoções, as paixões, os pensamentos, pacificando a nossa cólera, a nossa raiva, a nossa vindita, né? A vontade de se vingar, de retribuir o mal com o mal. Então é uma caminhada para dentro de nós mesmos. Essa paz, ela é transformadora, ela é rejuvenescedora, ela nos dá a alegria de viver, como a gente sente, né, no Tio Di, essa maravilha, nos 70 anos começar esse projeto lindo e até hoje se manifestar como se fosse uma criança, não é? No sentido assim da alegria mesmo de levar, de ser condutor, de ser embaixador desta paz. Então nós somos instrumentos da paz,
porque nós temos em nossas mãos todos os recursos indispensáveis para hoje fazer o melhor ao nosso alcance. E nós podemos e temos a responsabilidade, porque acreditamos, como a Maíse colocou, e mais do que acreditarmos, que nós temos a certeza, aí que o nosso compromisso é maior ainda, realmente de sermos instrumentos da paz aonde formos e onde estivermos. Mas então, os instrumentos da paz, será que nós efetivamente podemos ser? Olha, meu amigo, paz sem trabalho não dá certo. Estava me lembrando aqui de que uma vez um fazendeiro que gostava demais do Chico, toda vez que encontrava o Chico, dizia: Chico, você sabe, eu estou muito ocupado com as minhas fazendas, mas um dia eu vou lá. Um dia eu vou lá e vou levar uma contribuição para o seu trabalho, para as suas crianças, para as suas viúvas, que você vai ficar página. Toda vez que ele encontrava o Chico, ele dizia: eu não esqueci, hein? Eu preciso encontrar paz no meu coração. Então eu vou lá para te ajudar. Pode esperar. O fazendeiro morreu. Deixou uma fortuna para os 4 filhos. Em 2 anos, os 4 filhos acabaram com tudo. Passa-se o tempo, o Chico está sozinho de manhã cedo no centro, entra o fazendeiro. Desencarnado, é óbvio. Se aproxima dele. Chico, finalmente, meu amigo, consegui tempo para trazer aqui o meu cheque. Um cheque poupudo que vai resolver o seu problema. Você vai poder ajudar as crianças, as viúvas, todo mundo que você quer ajudar. O Chico paralisado. E ele procurando, o fazendeiro, a carteira no bolso para tirar o talão de cheque. Emmanuel apareceu e disse: adivinha quem vai contar para ele que ele morreu? O Chico. Então, trabalho estava ali. O Chico tendo que explicar a ele que 2 anos se haviam passado do seu desencarne, que nem os filhos tinham mais nada, porque tinham botado tudo a perder. Mas me lembrei de Francisco de Assis, atravessando uma floresta. Um espinho enorme tinha caído de uma árvore, e ele pisou ali. O seu pé foi quase partido ao meio. Ele sentou-se numa pedra, tirou o espinho de dentro do pé, pegou folhas para estancar o sangue. O espinho estava em sua mão, ele olhou para o espinho e disse: perdoa, espinho, meu irmão, porque se eu não tivesse pisado em você, você não teria me machucado. Nós que afirmamos acreditar na vida imortal, pensemos sobre isso. Será que a nossa falta de paz, muitas vezes, não é a reação do outro, as nossas atitudes menos nobres em relação a eles? Não basta sentir a paz dentro de nós. É preciso construí-la. É preciso refazê-la. Porque violentos, adversários, cheios de mágoa, para dizer o mínimo, nós já fomos. Agora a conduta tem que ser diferente. Então, vamos pensar se o outro não se queixa de nós com uma certa razão. E hoje em dia é coisa perigosa, porque quando você faz qualquer comentário, as pessoas dizem assim: você não é espírita? Então, o espírita, está no top diferenciado. E vocês pensam que não há pessoas que nos veem em toda parte? Num domingo de manhã cedo, eu fui comprar aqui uma banana. Não tinha ninguém no mercado, mas tinha um rapaz carregando 2 latinhas de leite. Eu tinha mais coisa. Rapaz jovem, eu falei: meu filho, pode passar na minha frente. Eu tenho todo o tempo do mundo. Passe na minha frente, você só tem os 2 negócios de leite. Ele chegou, pagou, olhou para mim e disse: tinha que ser você, Maíse. Vocês espíritas já amanhecem domingo de manhã bem-humorados,
e dispostos a nos ceder o lugar. Gente, imagine se eu pegasse ele, jogasse no chão e dissesse: quem vai passar aqui nesse caixa primeiro sou eu. Que espírito é essa? E não duvidemos. Nós estamos em toda parte sendo observados. A pessoa pode até fingir que não nos conhece, mas sabe quem somos nós. Porque o nosso coração vai chegar antes de nós. Por isso, Emmanuel dizia, aliás, uma frase que, se eu pudesse, eu mandava colocar em todas as paredes dos centros espíritas. Ele afirmava: o bem que fizeres em alguma parte, em algum lugar, será o teu advogado em toda parte. Gente, vamos estudar a doutrina espírita. Está tudo lá. O que falta é a coragem de estudar. É reler as obras de André Luiz. É reler o Pentateuco. É ler de verdade o Livro dos Espíritos. Você chega e diz ali: onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência. Meu Deus! Isso dá anos de pensamento para a gente. Quem foi a alma mais perfeita que já viu na Terra? Jesus. Pronto. Então, vamos simplificar a nossa vida. A paz também é isso. É simplificar a nossa existência, fazendo o nosso melhor e sabendo que um dia alguém virá nos buscar. E como diziam os espíritos, felizes de nós, se ouvirmos alguém que nos busque a nos dizer: bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele. É o desejo que eu tenho a todo mundo que entrou nessa live, que não entrou, e principalmente a nós, que somos os convidados, para que nós percebamos bem que tudo fica no éter. Não adianta chegar lá e dizer: eu disse isso? Eu tenho um amigo querido, ele é psicólogo. Eu digo: Nivaldo, e se você chegar do lado de lá e não tiver feito nada de bom? Eu digo que eu não estava no meu estado normal. Eu vou inventar que eu não estava no meu estado normal. É uma boa dica. Mas vai durar meia hora. Então, vamos fazer. Aliás, Eurípides Barçanufo, uma frase maravilhosa: cuida do corpo como se fosse precisar dele por 200 anos. Da alma, como se fosses morrer agora. Esse é o equilíbrio. Talvez você esteja esperando um grande sinal para mudar sua vida. Mas a mudança começa nas pequenas escolhas que ninguém vê. Começa na forma como você responde dentro de casa. Na maneira como trata quem convive com você todos os dias. Na coragem de pedir perdão. Na humildade de reconhecer os próprios erros. Na decisão de não devolver violência com violência. Jesus nunca prometeu um mundo sem dificuldades. Mas mostrou que é possível atravessar o caos sem perder a paz da alma. E talvez seja isso que esteja faltando em muitas vidas hoje. Menos aparência espiritual. E mais transformação verdadeira. Porque no final, não será o quanto você falou sobre paz que vai importar. Será o quanto de paz você deixou dentro das pessoas que cruzaram seu caminho. Talvez ainda exista muita guerra dentro de você. Mas enquanto existir consciência e vontade sincera de melhorar, ainda existe caminho. A paz do mundo pode parecer distante. Mas ela começa exatamente no instante em que uma alma decide não espalhar mais dor.